Eis que por volta mais ou menos dos 2 anos de idade, aquele bebezinho fofinho, calmo, tranquilo, aquele anjo de candura que você tinha em casa, de repente começa a ter uns comportamentos extremamente estranhos, começa a fazer birra, se jogar no chão, aprende a palavra não consegue escutar um não, porque já começa a chorar, já quer espernear, e você começa a ficar descabelada, sem saber o que fazer, porque você realmente não sabe o que está acontecendo. Pois então, mamãe, fica nesse vídeo, porque eu vou te falar que o que o seu filho está passando é nada mais, nada menos do que a adolescência do bebê, também conhecida como Terrible 2, ou simplesmente os terríveis 2 anos. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Paranoia de Mãe. Esse daqui é o seu canal de maternidade e aqui a gente desvenda tudo sobre a maternidade. Tudo aquilo que você tá percebendo que tá te deixando maluca e você não sabe nem por onde começar. Pois é, acredite, a adolescência, a aborrecência não é só na aborrecência. Ela também acontece na infância. Mais ou menos por volta dos 2 anos acontece um salto de desenvolvimento muito importante para as crianças, que é reconhecido através aí desses comportamentos que deixam as mães realmente perdidas e a ponto de realmente arrancar os cabelos, porque as crianças começam a se comportar de uma maneira extremamente birrenta, de uma maneira extremamente nervosa, começa a realmente não aceitar quando a gente fala um não, começa a realmente, quando é contrariada, se jogar, né, fazer birra, se jogar, espernear, deixa a gente muitas vezes nos lugares até um pouco envergonhada. E tem muitas mamães e papais que relatam que já fizeram de tudo e que não conseguem entender que a criança realmente não muda, porque realmente a criança não obedece. E essa é uma situação que deixa realmente a gente perdido. Mas lembrando que como eu estou aqui sempre para te ajudar, para te dar dicas sobre o mundo da maternidade, já se inscreve no meu canal, tá? Aí no botãozinho de inscreva-se. E me deixa um like, porque o seu like é muito importante. Porque com o seu like, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e manda para mais pessoas. E assim você ajuda o canal a crescer. O Terrible 2, ou a adolescência dos bebês, também conhecido como aí os terríveis 2 anos, ele vai acontecer ali por volta dos 18 meses, mais ou menos 1 ano e meio da criança. E vai terminar, né? Ele vai durar aí mais ou menos até os 3 anos da criança, né? Sempre lembrando que cada criança é uma criança, então pode ser sempre um pouquinho menos, um pouquinho mais. Todas as crianças passam pelo Terrible 2? Sim, todas as crianças passam. Porém, esses comportamentos vão ser em maior ou em menor escala e outras simplesmente vai ser tão sutil que não vai realmente dar para perceber. Não significa que todas as crianças que vão passar aí pelo salto de desenvolvimento dos 2 anos vão ser terríveis, tá? Não significa isso. Ela pode realmente passar por essa fase de uma maneira extremamente tranquila, mas é um salto de desenvolvimento muito importante. Por que acontece esse salto de desenvolvimento por volta dos 2 anos? Acontece porque quando a criança atinge, né, a faixa etária aí mais ou menos dos 18 meses, a criança ela começa a perceber-se, né, ela começa a se identificar como um indivíduo. Ela percebe realmente que ela é um ser independente dos pais. Então, a partir daí, ela começa a reconhecer que ela pode ter autonomia, desejos, opiniões. Então, a partir desse momento, ela dá uma, digamos que de opositora em relação a tudo que os pais pedem, ela quer fazer o contrário. Não é para chamar atenção, não é por manha, não é culpa dos pais que está fazendo alguma coisa errada, um aprendizado, não é nada disso. É parte do desenvolvimento. Isso faz parte aí da maturidade cerebral, significa que a criança está se desenvolvendo de uma maneira muito bacana, que ela está seguindo a fase dela de uma maneira correta, legal. Então não precisa se preocupar, não tem nada a ver com vocês. Tem muitas mães que às vezes falam assim, eu tô fazendo alguma coisa errada, eu tô ensinando alguma coisa errada. Não, faz parte exatamente da maturação e do desenvolvimento da criança. Então tá tudo certo, não tem nada de errado. O complicado é que junto com esse desenvolvimento vem essa parte que não é nada legal, que é a parte de que a criança ela vai de certa forma se rebelar. Ou seja, a frase que ela mais vai gostar de falar é a frase não. Então a mãe pede alguma coisa, ela diz não. Muitas vezes a criança pode demonstrar ali as suas emoções, às vezes bater, né? Às vezes tem muita criança que às vezes bate. A criança realmente ela pode se jogar no chão, fazer birra. Vai ser a fase que realmente a criança vai começar a contrariar os pais. Por que a gente chama de adolescência dos bebês? Porque a gente fica realmente maluca. As crianças parecem realmente os aborrecentes, né? Porque quem tem filho aí aborrecente já sabe. E quem foi adolescente também sabe que a fase da adolescência, 90% ela é bem complicada, né? Os aborrecentes realmente deixam as mães e os pais aí fora do sério. Então isso acontece com a criança. Ela vai passar por essa fase aí, digamos, né? A fase chamada de adolescência, porque é uma fase muito difícil. Realmente, mas é uma fase que é muito importante, porque significa que a criança está tendo realmente um desenvolvimento adequado. É ruim, é complicado, mas existem muitas maneiras da gente passar por isso de uma maneira mais tranquila. Aqui eu vou falar algumas coisas que a gente pode fazer quando a gente identificar que a criança está aí na fase do Terrible 2, né, da adolescência do bebê.
Então, a coisa mais importante antes das dicas é a gente saber que, como nessa fase a criança está começando a descobrir ali as suas emoções, né, os seus sentimentos, o importante é a gente entender que a criança não tem controle sobre essas emoções. E a criança ainda não tem maturidade emocional, cerebral, para lidar com aquelas emoções. Então, nós vamos guiar, né? Nós que vamos ensinar a criança como lidar com aquelas emoções. Então, a gente tem que entender que nesse momento a criança começa a querer fazer aí as suas próprias escolhas. Então, é importante que a gente não invalide nada dessa criança. Que a gente realmente tente sempre validar os sentimentos dela, tente sempre levar em consideração as coisas que ela quer. E levar em consideração aqui, eu não tô falando assim, a criança quer o chocolate, eu vou lá e dou o chocolate pra criança parar de fazer birra. Não. Até porque essa birra que a gente fala, porque na verdade a criança nem sabe o que é fazer birra, mãe, essas coisas, isso é mais coisa de adulto, né? Adulto que põe muito isso na cabeça. Na verdade, birra, manha, tô mimada, isso daí é coisa que a criança já vai adquirindo mais pra frente. Aí ela vai começando realmente a entender, né, o que tá acontecendo, e aí realmente ela faz. Neste momento, o que a criança está fazendo é tentando lidar com as emoções que ela não conhece, que ela ainda não sabe aonde ela vai pôr. Então é importante que a gente guie a criança nesses momentos, tá? A primeira dica, a primeira coisa que a gente deve fazer, aliás, em todas as fases da criança, né, a gente precisa ter muito isso em mente. Que a gente precisa ter muita paciência. Porque realmente é uma fase terrível, e eu posso falar isso de cadeira, como eu costumo dizer, porque eu estou passando por essa fase nesse momento. O meu filho, ele está terrível. O meu filho, ele realmente está terrível. Tem dias que eu falo, garoto, 5 minutos de sossego, porque é realmente uma fase muito difícil. E fica comigo no vídeo que eu vou te dar uma dica de ouro que eu uso com o meu filho, que eu acho que é a dica que mais funciona. O que a gente pode fazer para amenizar os comportamentos da criança quando ele está passando aí por essa adolescência? Uma dica muito valiosa e interessante, se for levada realmente ao pé da letra, se for feita realmente direitinho, ela pode trazer aí muitos resultados, que é crie uma rotina para o seu bebê. Quando a gente fala em criar uma rotina, a gente está falando de alimentação, de banho, se a criança chega da escola, né, o que a gente vai fazer nessa hora. Então, criar uma rotina mesmo, um horário certinho para que ela realmente faça as coisas. Por quê? Você criando uma rotina, existe menos chances dessa criança se estressar aí ao longo do dia. Uma outra dica é evitar que essa criança fique cansada e com fome. Então, por exemplo, às vezes a gente vai para um lugar, leva a criança, e não é um lugar adequado para criança, é mais um lugar para adulto, a criança começa a ficar estressada, a criança começa a pedir para ir embora. Meu filho faz assim, o meu filho ele já vai dando tchau para as pessoas antes mesmo de nem falar comigo, né? Ele já vai dando tchau, aí depois ele vem e me puxa. Então, tenta evitar esse tipo de coisa que a criança realmente não é o ambiente para ela, que aí a criança vai ficar estressada. Não tô falando para não ir. Eu só tô falando para você organizar isso, para que você depois não tenha que ficar estressado com uma criança cansada, com sono, te pedindo para ir embora. Então isso é muito importante. Não deixar a criança estressada, não deixar a criança com sono, não deixar a criança com fome. Então a dica é, sempre que for sair, não esquecer de levar aqueles famosos lanchinhos na bolsa da criança, né? Leva uma maçã, leva um biscoito, um suquinho, né? Que a criança às vezes gosta. Então essas são dicas básicas para evitar esse estresse. E não é que a sua criança que está mandando em você, nada disso, que às vezes tem muita... Mas fala, eu não vou fazer nada disso, porque quem é a criança para mandar em mim? Gente, isso só atrapalha você e o desenvolvimento da criança, porque não é nada disso. A criança não entende nada de nada ainda. Ela está começando a ter a percepção das coisas e ela só está começando a entender que ela também é um indivíduo. Coisas que a gente tem que aceitar, porque na realidade é o que ela é um indivíduo. E quanto mais cedo nós pais aceitarmos que os nossos filhos são indivíduos com opiniões, com pensamentos, com as suas próprias decisões, melhor pra gente. Porque aí a gente vai ter menos problemas futuramente. Uma outra dica é, quando o seu bebê estiver estressado, num momento de birra, ou num momento que ele te deu uma negativa, ou que ele não gostou de uma negativa, em primeiro lugar, bater jamais, nunca. Mesmo que você tenha aprendido em algum momento da vida que isso funciona de alguma maneira, não traz benefício algum, né? Lembra que eu falei lá no vídeo sobre violência não educa, né? Vou até deixar aqui embaixo, né? Que eu comecei a falar sobre educação positiva, logo mais a gente vai falar mais sobre isso. Não bater jamais. Quando a sua criança estiver num estado extremamente estressado por conta de alguma negativa, por conta de alguma coisa que ela quer fazer, que você não pode fazer, ou que você não deve fazer, ou que não é o momento, você simplesmente vai tentar se acalmar e ser paciente. Lembre-se, você é o adulto da relação, então você tem que dar o exemplo. Então quando for conversar com essa criança, não vá gritando, não vá dando tapa, né? Não vá puxando, evite quando a criança está estressada,
ou se jogou no chão, pegar a criança, eu vejo muito isso acontecer, pegar a criança pelo braço e sair arrastando a criança. Não faça isso, tá? Abaixe, de preferência, né, ali na altura do olhar da criança. Converse com a criança, fale para a criança que você entende o que ela está passando naquele momento e explique para ela o porquê daquilo não poder ser da maneira que ela quer naquele momento. Valide o sentimento dela. Ó, eu entendo que você está triste porque o papai ou porque a mamãe não pode comprar o chocolate, ou porque você não pode ir no brinquedo, mas nesse momento nós não podemos fazer isso, por aquilo. Explique para a criança, não fique achando que a criança ela não entende concretamente, porque ela vai começando a assimilar isso e ela vai tendo o entendimento dela, da maneira dela. Então tenha calma, tenha paciência, tá? Diga pra ela que se ela não fizer tal coisa, que pode ser que existam consequências. Não estou falando de bater, não estou falando de deixar de castigo. Explica pra ela as consequências. Olha, se você ficar se jogando aqui no chão, você vai acabar ficando, você não pode se jogar aqui no chão, porque o shopping vai fechar, porque a gente precisa ir embora, você precisa ir dormir na sua caminha, nós temos a nossa casa. Explique essas coisas, tá? Porque também tem gente que, às vezes a criança se joga, então você vai ficar aí, eu vou embora. E tem muitos pais que fazem isso. Vira as costas e vai embora, fica olhando de longe, e ainda usa essa justificativa. Não, mas eu fiquei olhando de longe pra ver o que acontecia. Não faça isso. Isso faz com que a criança internalize falta de confiança. E muitas vezes a criança cresce com isso e mais pra frente ela realmente não vai confiar em você, ela vai se sentir abandonada, enfim. Não faça isso. Então, use sempre o diálogo, tenha sempre paciência, coloque-se sempre no lugar dessa criança, entenda que ela ainda não tem mecanismo suficiente para entender o que está acontecendo, para lidar com aquelas emoções. E aquilo que ela está fazendo é simplesmente lidar com as emoções da maneira dela. Então vai lá, acalme a criança, abrace a criança, espere realmente que a criança consiga chorar menos, sabe? Fazer menos birra. Esse é o ponto-chave, é ter paciência e diálogo. Não é fácil, mas com o tempo você vai ver como isso realmente funciona. Outra coisa muito importante de ressaltar é que, como a criança está ali tentando buscar autonomia, né, independência, muitas vezes essas crises de estresse dessa criança aí, essas birras, esses berreiros aí, esses comportamentos ruins aí nessa fase da adolescência do bebê, elas vão acontecer por coisas muito bobas, por coisas pequenas. Às vezes a criança ela vai tentar se vestir, por exemplo, e aí ela não consegue. Qualquer uma tarefa que muitas vezes ela não vai conseguir realizar, ela vai ficar estressada, ela vai ficar emburrada. E aí nessa hora você precisa lembrar de ter respeito com a criança, porque realmente é algo que a criança está tentando fazer. Então sempre na paciência, sempre com muito carinho, sempre se colocando no lugar da criança, porque a criança está se desenvolvendo. E aquilo é importante para ela. Então não faça por ela, sempre ensine ela a fazer, a chegar ali na conclusão, né? Para que essa criança ela realmente consiga entender aí que a independência também vai acontecendo aos poucos, mas por enquanto ela também vai precisar dos pais. Porque às vezes a criança também não quer nem que o pai chegue mais perto, que ela quer realmente fazer sozinha. Mas aí nessa tentativa de acerto e erro, isso deixa ela realmente muito estressada. Então a dica é paciência, carinho, beijinho, ensinamento, que uma hora a criança vai entender que você tá ali para ajudar e vai te devolver com amor também. Tem casos que a criança realmente fica tão nervosa, tão irritada, que como eu falei no começo do vídeo, que ela pode ter uma tendência realmente a bater em outras pessoas, em outros amiguinhos, ou até mesmo ela se machucar. Então nessa hora, eu sei que dá um nervoso, realmente a gente fica realmente bravo, fica irritado, mas tente muito se acalmar nessa hora. E nessa hora o ideal é carinho, sabe? Pega essa criança, abraça, põe no colo, dá muito beijinho, tenta realmente fazer ela se acalmar. Se você viu que a criança não está calma, então deixa ela lá no cantinho dela. Claro que eu tô falando isso, se você estiver na sua casa, se afasta, fica olhando pra ver se ela não vai realmente se machucar e deixa ela no tempo dela. Quando você vê que ela está um pouco mais calma, você vai lá e tenta fazer esse gesto e tenta realmente dar carinho, mas sempre dando espaço, lembrando que naquele momento de birra, de irritação, é porque a criança simplesmente não consegue lidar com as emoções dela, não sabe onde ela coloca as emoções dela, né? Então ela extravasa da maneira que ela consegue, e a maneira, infelizmente, que ela consegue nesse momento é assim. Então é realmente muito importante. O respeito é tudo. Lembrando que a criança ela é uma esponjinha. Ela aprende tudo o que a gente está demonstrando. Então quanto mais respeito, mais amor, mais carinho, mais ela vai assimilando aquilo. Então é muito importante nessa hora que você realmente tenha paciência, mãe, pai, porque realmente é uma coisa muito difícil. Como eu disse, eu lido muito com o meu filho assim. O meu filho realmente está na adolescência, ele realmente está terrível. O meu filho aprendeu a dizer um não com uma maestria que eu fico impressionada. Tudo pra ele que você pede é não.
Não, não. Eu falo, nossa, engraçado. E eu falo engraçado porque o meu filho ele tem atraso de linguagem e o meu filho tem levantada a hipótese de TDAH, que é, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O meu filho ele é extremamente hiperativo, ele é realmente uma criança que não para, né? É claro que esse tipo de diagnóstico a gente não fecha tão cedo. Digamos que eu ainda tenho a esperança de que seja só uma fase que vai passar, mas realmente ele é extremamente hiperativo. Então a gente também tem que lembrar que também tem essas coisas, às vezes tem aí as comorbidades, né, que a gente fala. Então, às vezes a criança tem autismo ou tem algum transtorno. Então, essa fase já é terrível. Se a criança tem alguma questão nesse sentido, vai piorar ainda mais um pouquinho. Então, a paciência tem que ser triplicada. O que eu disse que funciona muito com meu filho, e realmente funciona muito, é quando meu filho ele fica muito estressado, que o meu filho não gosta realmente de ser contrariado. Ele tem realmente essa questão aí do Terrible Two bem enraizada. Então, o que acontece, o que eu faço nessas horas que o meu filho tá muito bravo? Abraçar. Eu abraço muito o meu filho, eu falo muito pra ele que a mamãe ama, aí eu explico, né, pra ele por que disso, por que daquilo. Eu sempre falo pro meu marido, porque às vezes a gente vai com ele em algum lugar e eu falo que ele dá tilt, né. Aí eu falo quando ele tá dando tilt, pro meu marido não pegar ele e pendurar, eu falo, pega ele no colo. Aí meu marido pega ele no colo, abraça e logo passa. Graças a Deus, esses comportamentos dele não demoram muito a passar. Porque aí realmente é mais complicado quando demora, porque aí a paciência realmente da gente fica curta. Mas aí a gente tem que lembrar que é só uma criança que está num salto de desenvolvimento e isso vai passar. O importante, mamãe e papai, é saberem que isso vai passar. Não se preocupem com as outras pessoas. Ai, mas porque meu filho está me fazendo passar vergonha. Não se preocupe com isso. As outras pessoas também têm filhos ou terão e também já foram crianças e tem que entender que isto é uma fase. E afinal de contas, ninguém paga os seus boletos, ninguém tem nada a ver com a sua vida. O importante é você orientar, você saber o que está acontecendo com seu filho e fazer com que ele passe por essa fase da melhor maneira possível. E com entendimento, né, fica tudo melhor. Eu sempre falo que conhecimento é tudo. É extremamente importante a gente conhecer todas essas coisas que para muitas pessoas às vezes parece que é demais, que é do outro mundo, que eu nunca ouvi falar nisso, mas isso realmente acontece, né? Eu sempre falo, eu trago as coisas aqui que são realmente fundamentadas, né? Não é nenhuma invenção ao acaso. Então é muito importante que você conheça tudo a respeito da maternidade para que você realmente tenha uma maternidade mais tranquila. E se você gostou desse conteúdo e não for inscrito no meu canal, já se inscreve no meu canal. Eu te deixo por dentro de tudo no mundo da maternidade. Então já se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações, porque assim o YouTube, sempre que eu postar um vídeo, manda primeiro pra você. Não esquece de deixar aquela curtida, porque também é importante que aí o YouTube manda esse vídeo pra mais pessoas. E também compartilha esse vídeo se você gostou, manda esse vídeo pra outras pessoas, deixa aqui o seu comentário, tá bom? Que também é muito importante. E mais uma vez, muito obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.